Olá pessoas, tudo bem? Vamos falar de IA? E aí, se você já me conhece, se você conhece meu canal, sabe que eu não sou muito fã de IA, mas eu vou falar de uma IA que eu gosto aqui, de uma IA, e de uma IA também que eu não gosto, né? Eu quero comparar os dois tipos de IA, e eu quero lançar uma ideia aqui, uma ideia para você, de uma forma que a gente tem que olhar para a IA, né? Então, assim, o que eu vou falar aqui vai ser baseado num post blog que eu fiz, né? Eu fiz esse post blog hoje, hoje dia 29, né? Talvez esse vídeo saia amanhã, né? Não sei. Eu escrevi esse post blog hoje, porque é o dia que eu estou gravando, e eu jogo aqui um título bem desafiador, né? Que eu falo assim: não existe inteligência artificial, só agentes de inteligência coletiva, né? E eu quero diferenciar muito aqui do que é inteligência artificial e por que esses. Eu não acredito que essas ferramentas de IA generativa são inteligência artificial, elas são uma inteligência coletiva, né? E quais as implicações que isso trazem para a forma como a gente olha para esses produtos, né? E então, vamos comigo, segue aqui que eu vou explicar tudo e você vai entender um pouquinho mais de IA e vai aprender um monte de coisa nesse vídeo aqui, principalmente de IA de todos os campos, né? Então, vamos começar. Ah, Dizer que esse post tá no meu blog, o link tá na descrição aqui. Se você passar por cima, tem várias citações de artigos que eu li, artigos que eu não li, artigos que eu li a descrição e a conclusão, e eu achei interessante. E assim, eu coloco muita informação aqui porque eu quero embasar uma ideia que eu acho bastante relevante, né? A ideia de que o que a gente chama de IA generativa, ela não é uma inteligência e ela não é generativa, né? E aí, assim, eu não sei o motivo de terem usado generativo no nome dela, mas para mim parece que assim, é uma IA que gera conteúdo, ela gera texto, ela gera arte, né? Não sei se foi esse o motivo, né? Não entrei num debate ontológico ali para entender o porquê. Se você não sabe o significado de ontológico é o significado das origens das palavras, o estudo das origens das palavras, né? Eu não entrei no significado ontológico ali para saber por que foi escolhido esse nome. Mas eu digo que não é uma inteligência. Não é uma inteligência por quê? Porque ela é um modelo, né? É um modelo. O que eu falo aqui? Eu falo que ela é um modelo. É um modelo que condensa, né? É um modelo que condensa a inteligência coletiva, né? E ela não é generativa porque ela replica, ela não gera, ela replica. Ela replica. Então, o que eu tento defender aqui com esse post é que, assim, ela condensa conhecimento, né? E aí o conhecimento mais linguístico do que conhecimento de verdade. É um conhecimento muito limitado, já vou avisando aqui. E ela replica conteúdo, né? Ela não gera conteúdo novo, né? E aí, caso você tenha ficado chocado com essas duas afirmações, talvez você tenha pensado que chegamos que o que chamamos de agente, que no fundo não são agentes. Isso é muito interessante, né? Tipo, se você for procurar sobre agentes inteligentes, né? Existe uma área de pesquisa de agentes inteligentes. Agentes, eles são autônomos. Eles funcionam sem interação com o ser humano. Eles estão lá para quê? Para monitorar, para fiscalizar, para replicar dados, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de agentes de IA generativa, provavelmente é o agente que coleta informação, né? O web scroller, né? Tipo, com certeza você já leu se você leu esse post aqui, algum web scroller aí dessas grandes já deve ter lido e já deve ter processado esse texto e já deve estar incorporando ali no próximo treinamento da IA, né? Então isso que é agente. Quando a gente vai usar um chat GPT, o chat GPT não é um agente. Ali é uma interface só, ali é um programa, né? Não é, aquilo ali não é um agente. Eu chamei de agente mais para é, motivo clickbait, né? Clickbait, né? E aí, assim, eu já jogo aqui que esses agentes de inteligência artificial se distinguem qualitativamente do que eu estudei na faculdade como inteligência artificial. Assim, para mim isso é um choque, né? Para você talvez seja, mas eu vou explicar durante esse vídeo aqui porque o que são os agentes que eu estudei, o que era IA que eu estudei na faculdade e o que a gente tem por IA hoje, como eles são qualitativamente diferentes. Eu vou mostrar como eles funcionam para mostrar isso, né? E eu, assim, eu tento não usar o nome IA para IA generativa, né? Eu até definindo aqui como agente de inteligência coletiva, até no final eu vou explicar o motivo disso, né? E eu falo assim: se você quiser levar na chacota, você pode falar que o ChatGPT e esses outros são papagaios estatísticos, né?
Aí isso aqui é um paper, né? Se você pode, o link está aqui, você pode ler On the Dangers of Stochastic Powers, o perigo dos papagaios estatísticos. Pode uma IA ser tão grande? E aí, se você vê aqui o paper, tem um emoji no paper, tá? Então tem um emoji de papagaiozinho no paper, o que é muito interessante, é uma coisa que é um feito, né? O cara botou um emoji ali para falar de IA e conseguiu publicar em algum. Deixa eu ver quem que Proceeding é esse, eu não sei que Proceeding é esse. FACCT. Em algum. ah, Conference of Fairness, Accountability. É uma conferência de. Accountability, transparência, né? Transparência. Então, assim. Uma conferência internacional na área de computação, né? Para estar na ACM, né? Então, assim, vamos começar assim falando de por que eu acho que essa IA que a gente vê hoje não é a IA de antigamente, não é a IA que muita gente estudou, quem é mais velho ali, que está na faixa dos 40, deve ter estudado na faculdade, quem fez computação, né, deve ter estudado IA na faculdade, deve ter visto, nossa, esse IA era bem diferente, né. E para isso eu começo falando de um feito muito relevante na mídia, né, para quem foi adolescente ou jovem nos anos 90, ou já estava mais velho, né, vai se lembrar do famoso Deep Blue, do Kasparov e o Deep Blue. Para quem é novo aí, talvez lembre do Kasparov quando ele tretou com o Putin, né? O Kasparov é um dos ele é um dos grandes nomes de oposição ao Putin. Não sei se ele tá na Rússia, vai ver que ele não gosta de tomar chá de plutônio, né? Mas ele é um russo, que ele é um dos grandes nomes de oposição. Mas nos anos 90 ele era o maior jogador de xadrez vivo, né? E aí, não sei se foi a IBM, organizou um torneio dele contra o Deep Blue e o Deep Blue acabou ganhando, né? Tanto que eu coloco aqui a notícia, né? A notícia da Folha: Deep Blue vence série contra Kasparov. E eu acho muito interessante como a Folha começa, né? E a máquina venceu o homem, né? Assim, se você é muito novo e você vive esses momentos de distopia, talvez você não saiba, mas os anos 90 foi uma época de muita utopia, né? Você acreditava que a humanidade estava andando a passos largos para o fim da história, que ia ser uma evolução tecnológica, que ia alcançar a singularidade, que ia ser tudo uma maravilha. O mundo tava uma merda, tava cheio de guerra no mundo, assim, alguns dos países mais estáveis que a gente vê hoje, como a Croácia e a Irlanda, viviam conflitos bizarros, e assim, e a gente. Mas tinha essa utopia aí de achar que tudo ia ficar bom, né? E a máquina vencer o homem, né? Ela vem de uma ideia que eu acho uma ideia muito interessante, apesar de ser muito infantil, né? Se você nunca se topou com o conceito de singularidade, né? Singularidade, tem até uma Singularity University que o pessoal criou lá no Vale do Silício. Singularidade é um conceito que ele fala sobre o momento que a máquina vai se tornar maior que o homem e vai passar o homem na evolução, né? Que é uma bobeira, assim, sinceramente. Tem gente que acredita nisso, eu acho que isso é uma posição religiosa, né? Então, assim, já falei disso nos meus cafezinhos. Eu acho a singularidade uma posição mais religiosa do que analítica, assim. Então, eu acho uma bobeira. Mas, assim, a gente tinha isso nos 90. A gente acreditava que ia acontecer, isso ia ser maravilha, umas mil maravilhas, blá, 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 né? Então, esse torneio do Deep Blue contra os Kasparov teve muita mídia em relação a isso. Eu lembro que eu nem estava na faculdade, eu já entrei na faculdade sabendo disso. Tanto que na faculdade, quando eu entrei na universidade, eu fiz computação na Unicamp, caso você não saiba. Na primeira semana, na sexta-feira, eu tive uma palestra sobre IA. Se não me engano, foi com um carinha chamado. Ele tá até que eu peguei o nome dele. Deixa eu pegar. Valdemar, talvez esteja com esse professor Valdemar Setzer, esse professor. E aí ele fala que aqui, ó, ele fala nesse artigo, e eu lembro nessa palestra a pessoa falou exatamente isso, né? Depois que você chama de inteligência, será que quando ele falou assim que quando uma máquina ganha do humano no jogo de xadrez, o que a gente consegue perceber é que o jogo de xadrez é um jogo burro, que você pode ensinar máquinas burras a jogar aquele jogo porque é um conjunto de regras fechados, que não requer o quê? Não requer inteligência emocional, não requer um monte de características do humano que estão limitadas ali que a máquina consegue replicar, né?
Então eu lembro dele falando assim, isso muito forte. Não sei se foi ele especificamente ou se alguém replicando ele na palestra, mas eu lembro dele falando assim, lá no estudo de computação, falando assim, que se isso aconteceu é porque talvez o xadrez seja um jogo burro e a gente tem que olhar para outros jogos. E aí, se você for procurar, tem um fato interessante que foi do o AlphaGo, né? Que foi lá para 2010, se não me engano, que o Google fez um campeonato para ganhar do campeão mundial de AlphaGo, e aí teve que usar vários outros algoritmos, mas eram algoritmos bem parecidos com esse aqui, tá? Não eram os algoritmos que a gente vê. Que tem um documentário no Netflix sobre o Alpha, só que dá aquela ideia mesmo de, nossa, singularidade, fez uma jogada genial, né? Que eu acho muito fake isso, né? Aí ele fala aqui, ó, será que o jogo de xadrez é uma amostra de que uma pessoa inteligente? Será que o jogo de xadrez é uma amostra de que uma pessoa é inteligente? Você sabe por que o jogo de xadrez é burro? Até o computador joga bem. Isso foi uma piadinha, mas não estou querendo ofender o jogador de xadrez, né? Inteligência tem, aí, assim, eu acho bom ler isso aqui, né? Inteligência tem vários aspectos, como muito bem mostrou Howard Gardner no seu livro Inteligências Múltiplas, além de Daniel Goleman, Inteligência Emocional, para o sucesso profissional, muito mais do que apenas a inteligência intelectual ou técnica ou social, né? Aliás, assim, computador não tem inteligência social muito não, tá? Assim, toda criança nasce com uma inteligência intuitiva fantástica para mamar, também para chorar quando não se sente bem e comunicar esse fato. Então, assim, esse professor diferencia muito bem o que são os tipos de inteligência, porque computador não é tão inteligente. E eu sei que, assim, esses livros de psicologia podem não ser os mais atuais, podem estar bem defasados. A gente tem que lembrar que essa palestra é de 2002, tá? Talvez esse texto seja bem antigo também, né? Eu procurei ele e eu achei, né? Mas, assim, essa ideia do Kasparov, eu vou falar um pouquinho do algoritmo dele daqui a pouco, né? Essa ideia do Kasparov, eu falo que é uma ideia, foi um momento apoteótico para a computação, sim. Por quê? Porque eu coloquei aqui o link de um paper que descreve como funciona internamente o Deep Blue, né? E aí, se você quiser pegar, é só pegar, eu clicar no link aqui, né? Já peço desculpas aí que no meu blog os links não estão bem mostrados, vou ter que mostrar de um outro jeito, né? E aí dá uma olhada nesse link aqui no artigo Deep Blue System Overview, ele vai mostrar tanto o algoritmo, como é que funciona, como a máquina, como é que funciona, vai mostrar como é a descrição da máquina do Deep Blue. E a gente vai ver que é um algoritmo bem clássico, assim. É um algoritmo muito clássico de jogar xadrez. O que é um algoritmo clássico de inteligência artificial para se jogar xadrez, né? Você modela o tabuleiro, né? Você fala assim, esse aqui o tabuleiro tem tantas posições, aqui são as pecinhas tal, cada jogador tem tal. E aí você faz uma busca em árvore dada todas os movimentos possíveis, né? Então você fala assim, o jogador tal ele pode fazer tais movimentos. E aí você gera toda aqueles tantos ramos. E depois você vai cada ramo você vai expandindo. E a IA vai ter uma função heurística para decidir qual que é o movimento melhor no momento para que eu ganhe esse jogo, né? Então, assim, esse é a forma como se os algoritmos clássicos, né? Tanto que, assim, eu coloquei aqui também, caso você queira jogar jogo da velha com o meu Minimax desenvolvido comigo em escala, tá aqui o link, ó. Só que você acessar um projetinho, faz o checkout dele lá, tá no GitHub, e você vai ver que tem um algoritmo implementado de IA lá que funciona, e eu te desafio a ganhar desse aqui, né? Você vai, no máximo, conseguir empatar. É bem difícil ganhar de de um do Minimax bem implementado num jogo com branching pequeno, né? E aí eu já vou explicar o que é fator de branching. Lembra que eu falei que ele gera todas as possibilidades de jogada e vai entrando numa árvore que vai aumentando? Isso aí é o que a gente chama de fator de branch, né? Se eu pego lá o Minimax com o jogo da velha, eu tenho fator de branch 9. Isso quer dizer que a primeira jogada eu vou ter 9 posições, a segunda jogada eu vou ter 8 posições, então eu vou ter 9 vezes 8, 7, 6, 5. Então eu tenho um fator de branch de 9 fatorial. Então, o que isso implica? Isso implica que eu vou ter que fazer uma busca em 9 fatorial ali. São 9 fatorial, 9 fatorial de posições, e se você não lembra o que é fatorial, procura aí, vai na Wikipedia. É uma operação de matemática bem simples e bem obrigatória para quem faz computação, né? O fator de branching, ele vai interferir muito no requisito, e é importante entender isso, entender porque a gente só teve o Deep Blue ali nos anos 90 e por que a gente só teve essa IA generativa hoje, né?
Então, o fator de Brent, ele define assim como que é a característica do problema e por que que é difícil fazer essa busca analítica nele, né? Porque assim, esses algoritmos de IA, o que que eles faziam? Qual que era a natureza deles? Eles entendiam o problema, eles modelavam o problema, eles tinham uma função heurística que tentava reduzir o problema a uma busca analítica e eles escolhiam a melhor possibilidade dentro de um tempo estimulado, né? Assim, uma das grandes limitações que tem nos algoritmos é a limitação de tempo, né? Para resolver aquele problema. Então, ali, se você for procurar tudo que for de busca em árvore, ou mesmo, por exemplo, eu trabalhei com IA na minha iniciação científica, né? Eu trabalhei com robótica móvel e um dos algoritmos que eu cheguei a implementar foi um algoritmo chamado campos potenciais, que era o quê? Ele tentava replicar a física newtoniana mesmo, de atração dos corpos para modelar a navegação por ambientes não mapeados. Então, se eu dizia assim, ó, robô, vá daqui para lá, ele ia se desviando perfeitamente dos obstáculos até chegar ao seu objetivo, conseguia levantar mapa. Então, assim, era um algoritmo bem interessante que eu estudei, consegui implementar, tinha muita matemática, muita calculeira lá, eu lembro de fazer integral, estudar cálculo numérico para implementar isso computacionalmente, fazer tudo isso no Java, 4, 2, 3 alguma coisa na época, né? Então, assim, para mim, eu acho isso bem interessante, tá, galera? Esse campo da IA eu acho bem interessante, né? Só que se você ler aqui o Deep Blue System Overview, você vai ver que, assim, esse fator de branch, ele traz o quê? Traz necessidade de poder computacional. Então, por exemplo, a gente tinha ali que o jogar xadrez era uma coisa que já estava previsto desde o Charlie Babbage, né? E aí que se você não sabe quem que é o Charlie Babbage, né? Eu vou dar uma dica aqui. O Charlie Babbage, ele propôs um negócio chamado máquina analítica, que é praticamente o primeiro projeto de computador da história da humanidade. E aí você deve estar pensando, nossa, deve ter sido em 1940, 1930. Não, não, foi 1840, né? Só que, infelizmente, não foi para frente esse projeto, né? Esse projeto, por brigas entre os engenheiros deles, ele não conseguiu concluir esse projeto. Parece que algumas pessoas conseguiram no século XX fazer o projeto dele e viu que realmente funcionava. A máquina dele funcionaria se ela fosse colocada em produção, né? E ela era uma máquina programável, né? Eu não me engano se a primeira programadora da história foi uma senhorita chamada Ada Lovelace, né? Na verdade, o nome dela não era Lovelace, ela era Condessa de Lovelace, alguma coisa assim, né? Ela era filha, curiosidade, ela era filha do Lord Byron, que você deve ter visto lá do romantismo inglês. Aí você pode, nossa, ela era filha do cara. Eu nunca conheci o cara é um poeta romântico. Ele morreu de tuberculose aos 27 anos e ele só engravidou a esposa dele e foi viver em algum outro lugar do mundo. Só engravidou a mãe dela, né? E foi viver em outro lugar. Tipo, os poetas românticos eram bem devassos e malucos, né? Então, assim. É, ah, era um outro mundo, assim, era um outro mundo. A gente tá falando de romantismo do século XIX, é um outro mundo, assim. E aí, caso você não lembre de romantismo também, não tem nada a ver com músicas românticas, tá? Só a dica aí, né? Mas a Ada Lovelace foi a primeira programadora. E o Charles Babbage, ele já pensava que a máquina analítica dele podia jogar xadrez. Ele pensava nisso, né? Então eu digo que assim, o Deep Blue realmente foi um momento apoteótico na computação, porque a gente começa ali na máquina analítica, a gente chega num momento que tipo, olha, finalmente concluiu, a máquina que está pronta, a gente consegue ter um poder de processamento muito bom, que a gente consegue fazer atividades que a gente achava que eram impossíveis. E aí com isso a gente começa um outro momento na história que eu vou chamar aqui dessas IAs modernas, que é um período mais contemporâneo da IA, né? Então, assim, o então, assim, e aí eu vou mudar aqui, porque assim, essas IAs que eu tava falando aqui, elas são completamente diferentes das IAs que a gente se fala no dia a dia, né? Tal da IA generativa, machine learning, elas têm uma natureza diferente, né? Lembra que eu falei ali, né? A gente modelava o problema, tinha uma função heurística para tentar resolver um problema com passos, né? De forma analítica, né? A IA que a gente fala, eu vou chamar de machine learning aqui, né? Aí você pode falar assim, mas a generativa não é machine learning. No fundo é, cara, vai. O Perceptron vai estar ali, né? E aí eu vou falar do Perceptron. O que é o Perceptron? O Perceptron surge lá em 1958, né? Ele é descrito num livro chamado O Perceptron,
uma teoria estatística de statistical separability in cognitive a theory of statistical separability in cognitive systems, né? Sistemas cognitivos. Ele surgiu, se não me engano, na Marinha Americana, né, para interpretar radares, era uma coisa assim, que era uma ideia assim, olha, a gente quer entender alguns sinais e conseguir treinar o computador para entender esses sinais, né? Então, assim, o Perceptor, ele surge, e o Perceptor, assim, basicamente ele era uma regressão linear, né, assim, e aí se você não lembra o que é regressão linear, quando eu pego alguns pontos tipo, eu vou no laboratório de física, faço um experimento, eu pego uns pontos e eu tento achar a função que descreve aquilo, né? Aquele movimento. E assim, as funções que descrevem os movimentos, na verdade, elas não descrevem o movimento perfeitamente, sempre tem um erro ali, né? Então, assim, o Perceptor ele tem muito semelhança com, uma regressão linear. Ele é, no fundo, uma regressão linear, né? E aí eu peguei aqui um trecho de um livro, não, de um artigo, chamado que é Partner Recognition Program that generates, evaluates and adjusts its own operators, né? Tipo, um padrão de reconhecimento, um padrão de programa de um programa de padrão de reconhecimento de padrões que gera, avalia e ajusta seus próprios operadores, né? Por que eu peguei esse artigo aqui de 61 e por que eu botei ele aqui, né? Porque eu dei uma lida, né? Eu fui ler ele, ver como ele funcionava. Eu acho que não sei se eu já tinha lido ele, mas eu tava lendo, eu fiquei lendo a manhã toda lendo, né? E eu achei um trecho muito representativo dele, que é basicamente assim, a coisa funciona desse jeito até hoje. Se você parar para pensar, a coisa funciona desse jeito até hoje, né? Fala assim, esse tipo de projeto parece ter uma aplicabilidade a uma variada de máquinas mais inteligentes. O programa substitui o operador analista. O programa substitui o operador analista. A gente está falando de quê? De substituição de programadores, né? Por um programa, por um operador programático. Aí, o operador pode ser um programa, a gente pode traduzir isso como um programa, que primeiro gera operadores que fazem uso suficientemente eficaz de valores de entrada desconhecido e, em seguida, utilizam feedback sobre o sucesso destes novos operadores no mapeamento de entradas desconhecidas. Que ele está descrevendo aqui? É o treinamento de modelo, galera. Isso aqui é o treinamento de modelo. Quando a gente fala assim, vou ter que treinar meu modelo ali para identificar não sei o quê, eu quero identificar se é cachorro ou se é lobo, é exatamente aqui, né? São operadores que fazem uso suficientemente eficaz de valores de entrada desconhecidos e, em seguida, utilizam o feedback sobre o sucesso desses novos operadores no mapeamento de entradas desconhecidas. Isso aqui está descrito no artigo de 1961. Não é nada de novo, né? A fim de aumentar a sua eficácia. Assim, nenhum programador, nenhum programa precisam saber nada específico sobre o problema com antecedência. Então observa aqui, lembra que eu falei lá que na IA clássica você tinha que modelar a solução baseado no problema? Aqui não, aqui você não precisa saber sobre o problema. O programa ele vai se adaptar dado se eu dizer, olha, tá errado, não tá errado, tá errado, não tá errado. É como se eu disser assim, ó, quanto é 1 mais 1? A pessoa fala 7, errado. 3, errado. 2, certo. E aí ele fala assim, não, 1 mais 1 é 2, né? E ele define. É uma tentativa e erro até você achar um modelo que está certo, né? Aí quando você acha o modelo, o que você faz? Você salva os parâmetros desse modelo, guarda e usa eles quando bem entender, né? Então, assim, é assim que funciona a IA moderna, o que a gente chama de machine learning. É assim que funciona o treinamento de modelo, de IA generativa. Tudo funciona assim. A gente vai ver um pouquinho mais pra frente como é que funciona melhor, né? O programa realiza, como parte de sua rotina natural, a coleta, análise e a inferência de dados que normalmente são deixadas pelo programador. Então, assim, eu só quero diferenciar que esses dois tipos de IA, a IA que eu estou chamando de IA clássica e o Machine Learning, elas são qualitativamente, em essência, diferentes. Porque ela obrigatoriamente vai necessitar conhecer a natureza do problema e a outra não conhece a natureza do problema. Ela olha o problema como uma caixa preta, mas ela precisa de uma coisa, e aí é o ponto é o ponto central do argumento do que eu estou falando aqui, né? A gente precisa de mapeamento de entradas desconhecidas, né? O feedback no mapeamento de entradas desconhecidas, né?
o mapeamento de entradas desconhecidas. Esse é o ponto principal. Não, não existe, né, na verdade, a gente tem as IA, o unsupervised learning, né, o aprendizado não supervisionado, que vai fazer clusterização, tem uma série de algoritmos lá, mas a maioria desses algoritmos a gente trabalha com o quê? Com um treinamento baseado num conjunto de entradas tagueadas, né? Então, assim, isso é muito importante e é por isso que eu falo que a IA generativa ela não é uma inteligência, mas ela é um condensado ele não é uma inteligência artificial, mas um condensado de uma inteligência coletiva. Ela é coletiva, né? E eu vou chegar, vocês vão entender quando eu falo isso, né? Ah, e aí eu falo assim, que a diferença qualitativa entre machine learning e inteligência, há uma diferença, a diferença qualitativa entre machine learning e a inteligência artificial clássica, né? E aí eu já falo assim que, ó, me dá liberdade de diferenciar essas duas, né? Não quero chamar machine learning de inteligência artificial para diferenciar, mas eu sei que tá tudo dentro do mesmo pacotão ali, né? Por quê? Que eu falo aqui, né? Eu falo que que eu falo nesse trecho que eu já falei, né? Que assim, essas inteligências artificiais, elas precisam de quê? Elas precisam de entrada treinada. E aí você deve estar pensando, poxa, mas que entrada treinada você tem ali para se gerar um chat GPT da vida, né? Caso você não tenha percebido, você está me vendo nela. Eu, não. O texto, não. Tudo. Essas IAs generativas, elas são treinadas num dos maiores condensados de informação que já a humanidade já conseguiu fazer, um negócio chamado internet. Elas ficam vasculhando a internet sobre conhecimento. Então, provavelmente, elas leem o meu blog, elas processam o meu blog, elas salvam o meu blog, elas leem notícia, elas processam notícia. Então, por exemplo, assim, tenta perguntar quem vai ser o próximo Papa eleito. Ela vai responder ali, porque talvez ela já tenha visto quais são ela sabe quem são os cardeais, sei lá. O que ela faz? Ela só condensa as informações. Elas condensam informações e a gente tem que ter muito cuidado, né? E como eu falei devo ter falado quando eu falei de papagaio estatístico, né? Elas são modelos de linguagem, então elas vão conseguir gerar outputs muito prováveis, mas a gente não sabe se eles são certos. Ela não consegue guardar toda a informação do mundo porque ela guarda tudo de forma condensada. Seria como eu falasse assim, não sei se você sabe a diferença de pixel para JPEG, de JPEG para PNG, né? O PNG você tem todos os pixels ali, né, expostos, né? O JPEG não, você tem uma função geradora, né? Ela é basicamente uma função geradora, ela gera aquela informação, mas ela não tem toda a informação, né? Complicado, né? E eu acho que você não entendeu aqui não, né? E aí, assim, você tá falando, mas não, mas ele consegue gerar outras coisas, porque eu peço um texto, ela gera imagem, não sei o que, blá blá. Sim, tem um paper muito bom chamado Attention is All You Need, uma referência à música do Beatles lá, né? Love is All You Need, que ele coloca ali como é a forma como é a forma como você salva esse que a gente eles chamam de atenção, né? E eu falo muito de economia da atenção, tá aí, ó. Atenção, attention is all you. Olha o nome do paper. Attention is all you need. Esse paper fala que é um dos carros-chefes aí da IA. Eu meio que parei de acompanhar a IA nos últimos anos, acompanho mais do ponto de vista sociológico, filosófico do que técnico, né? Eu até entendo o que está acontecendo aqui, mas eu não quero me envolver nisso, eu não gosto de trabalhar muito nessa área, né? Então dizem que esse paper. E aí, olha o fato que eu sempre falo, ó, ela precisa de treinamento. Toda IA precisa de treinamento. Toda IA desse tipo de IA, né, desse IA que a gente tá falando, precisa de treinamento, né? Aquelas IAs que eu falei não precisavam de treinamento. Você implementava o algoritmo lá e vai funcionar na primeira vez ali, né? Ele vai funcionar sem treinamento nenhum, né? Eu não preciso nada, é só o algoritmo mesmo. Aqui não, eles precisam de treinamento. Precisa salvar esses parâmetros, né? Então vamos voltar aqui, né? E eu falo que, na verdade, essas IAs, elas não são uma inteligência artificial, né? Elas são um modelo condensado de conhecimento humano mapeado. Então, assim, quando a gente produz conteúdo, e aí, assim, por isso que fala assim, tem que ter produtora de conteúdo, produtora de conteúdo, produtora de conteúdo. Eles estão pedindo o quê? Eles estão pedindo que, ó, me gerem conteúdo para eu treinar as IAs. Quem sabe num dia eu substituo vocês, né? Pode ser, né? Eles são um modelo condensado de conhecimento humano
não confiável, galera. Essas IAs, elas não são confiáveis. Por quê? Porque elas geram conhecimento, elas acabam gerando conhecimento a partir do modelo. Então, assim, como se eu pegasse, salvasse todo esse conhecimento nos parâmetros, e aí, quando eu perguntasse para eles, ele gerasse mais conhecimento. Mas é um conhecimento, ele é linguístico, ele não é analítico, ele nunca foi analítico, ele não se propõe a ser analítico, né? E tem uma grande diferença aí, eu poderia entrar fundo nisso, mas eu não quero entrar fundo aqui, né? Eu quero partir logo para o ponto final, que é que esses modelos, eles são naturalmente coletivos. Assim, esses modelos, eles existem coletivamente, eles foram criados coletivamente. E que uma das grandes injustiças da atualidade é que os modelos de negócios usados, eles não paguem para aqueles que realmente geraram esse conhecimento. O ChatGPT, o conhecimento do ChatGPT, ele foi gerado pela humanidade, esse coletivo de Homo sapiens que existe que gera informação, a informação catalogada, tá, galera? Que a gente gera informação há bem mais de 10 mil anos, né? Gera informação há, sei lá, uns 30 mil anos aí, se você pegar as questões rupestres, né? Que geram a informação uns 30 mil anos aí, e eles se treinam nisso, né? Fala assim, nossa, Vitor, mas é besteira, né? Ele só usa informações da internet. Sim, e quase tudo da internet, né? Ah, não, mas tem um monte de livro na internet. Não sei se onde você estava lá, 2010, 2014, quando você ia acessar seu site, falava assim, eu quero ver se você é humano. E aí botava lá um captcha, aí você falava assim, aí tinha uma palavra lá toda torta que você tinha lá que escrever, né? Naquela palavra toda torta lá, o que você estava fazendo era transcrevendo livros antigos. Aí você transcrevia os livros antigos, né? E o que você estava fazendo? Você estava ensinando para o computador uma maneira certa de ler, porque os algoritmos analíticos daquela época, tinham algoritmos de OCR, não conseguiam traduzir aqueles textos, né? Então você precisava ali de uma interface humana, né? Então não era para identificar, a forma de identificar que era humano, era que você talvez tinha um acerto um pouco maior ali que a inteligência pegava. Tanto que assim, depois que conseguiu transcrever quase todo o conhecimento da humanidade ali, em algum momento, 2014, 2015, não sei, mudou para imagem, né? Hoje em dia, assim, identifique a pessoa atravessando a rua, identifica o ônibus, a faixa de pedestre, a moto, a Sarah Connor, para quem não sabe a piada, né? A Sarah Connor é a mãe do líder da resistência, eu gosto bastante De Volta para o Futuro, não, do Terminator, né? Pra quem é mais novo, assista toda a série do Terminator, principalmente o primeiro filme, tá? Mas assim, essa IA generativa, ela trabalha com conhecimento gerado pela humanidade e ela não sai dele. Ela reproduz esse conhecimento. Ela é um modelo condensado. Ela não consegue fazer mais do que está ali. Então até eu uso um exemplo aqui, né? A IA consegue gerar uma imagem ao estilo Picasso porque primeiro existiu um Picasso. Depois, porque alguém colocou etiquetas em toda a obra do Picasso dizendo que aquilo era um Picasso. E por fim, porque alguém descreveu o estilo Picasso. Se ninguém tivesse descrito, olha, existe um Picasso, ele fez tais obras, essas são as obras deles, e alguém falar e descreveu o estilo Picasso, talvez ela não conseguisse gerar o estilo Picasso, né? Ou Van Gogh, que são dois pintores famosos pelo seu estilo, que são inconfundíveis no seu estilo. Você olha para um Picasso e fala, isso é um Picasso. Você olha para um Van Gogh, você fala que isso é um Van Gogh, né? Tanto que, de vez em quando, acham um Van Gogh por aí no teto de algum holandês lá, que o tataravô dele comprou e deixou lá porque era um pobre. O Van Gogh não foi reconhecido em vida, tá? Um dos maiores pintores da humanidade, não foi reconhecido em vida. Essas máquinas não conseguem fazer algo altamente inovador. Elas não dão salto de genialidade. Elas não dão salto de genialidade. Elas não conseguem sair do mais do mesmo, né? E por fim, por mais que você acredite que elas dão um salto de genialidade, se eu der o meu braço a torcer para vocês, elas dependem de uma coisa, do prompt humano. Então, assim, elas são tradutoras, essas máquinas, elas nada mais são do que tradutoras. Você coloca um prompt ali, você coloca dados ali, e você faz ela gerar algum objeto, algum artefato, você gera um texto, uma imagem. Elas não são uma inteligência suprema, como se imagina, né? O meu ponto de vista aqui é que existe um caráter religioso muito forte na atualidade de tentar gerar essas inteligências como seres oráculos, né? E aí eu dou um salto aqui, né?
e eu já começo a analisar eventos políticos que aconteceram nesse ano, né? Porque esse é um ano muito importante para isso, porque assim, é um ano que essa oligarquia das Big Techs tomou posse do governo americano, né? E qual foi a primeira coisa que eles tentaram atacar, né? Para quem não conhece, tem um serviço chamado. Tinha, né? Nem sei se está funcionando hoje em dia, né? Eu botei o link aqui do Internet Archive. Eu usava bastante o Internet Archive. É bom para você. De vez em quando eu voltava ali, começava a fiscalizar como é que eram alguns sites ali nos anos 90, nos anos 2000, né? E eu olhava lá. Que o Internet Archive, ele era um bot que ele ficava. Eu não sei se é do Congresso americano, talvez seja do Congresso americano. O Congresso americano tem esses dinheiros aí. Aliás, só um parênteses aqui, né? Muito do que a gente deve de conhecimento da música americana, ela se deve a esse dinheiro, né? Que tinha um cara chamado de, acho que é o Alan Lomax, né? Que ele pegou esse dinheiro, ele saiu gravando todos os cantores de blues, né, dos Estados Unidos. Eu que gosto de blues, eu ouvi bastante das gravações dele, né? E saiu gravando todos esses cantores e salvou na biblioteca do Senado, acho que é a biblioteca do Senado, né? E aí a galera até a fala assim, ó, você não pode fazer, porque isso era uma coisa racial, né? Um problema racial pra eles, né? Tipo, pô, você tá gravando blues, vai gravar uns country aí, né? Vai fazer os brancos, não vai gravar os pretos, né? E aí tiraram o dinheiro dele, teve uma briga política, não lembro se, e essas gravações ficaram, né? E aí quando a geração dos anos 60, já aí tá falando dos anos 40, tô falando, chegando nos anos 60, voltaram e falaram assim, olha, tem esse conjunto de gravações aqui, que são gravações de um blues rural, não sei o quê. E aí foi onde teve uma explosão desse movimento que gerou o rock and roll, né? Então, assim, o movimento do rock é muito, depende muito desse dinheiro aqui, né? Dinheiro do Congresso americano, né? E a Wikipedia, né? Eles também fizeram uma luta contra a Wikipedia. E aí, por que teve essa luta, né? E aí é um momento que eu chego aqui no ponto da especulação, que eu acho, né? Porque, assim, a gente tem... o que é o Internet Archive e o que é o Wikipedia, né? Eles são grandes pontos de conhecimento enciclopédico, né? O que é o conhecimento enciclopédico, né? É quando eu falo que, olha, eu preciso pegar o conhecimento, eu preciso estruturar ele de alguma forma. Então, quando você vai lá na Wikipedia, você coloca assim, o que é a... e a Wikipedia não tem nada de novo não, tá, galera? Quando, assim, quem era classe média no Brasil nos anos 90, tinha um negócio chamado Enciclopédia Barça, né? Que era, assim, quem tinha filho em escola, os pais juntavam uma fortuna para comprar aquele negócio, pagavam em 24 vezes para comprar. Porque quando a gente tinha que fazer dever de casa, fala sobre o Império Celta, aí você tinha que ir lá na Barça, ler sobre aquilo, pegar as referências. Então, o conhecimento enciclopédico é a forma de você organizar o conhecimento por áreas de conhecimento, por tópicos. Você fala assim, civilização celta. Aí fala assim, isso aqui vai de tal civilização. Aí você vai tendo as enciclopédias, elas muito hiperlinkadas, né? Elas sempre linkavam com outros artigos e eu fazendo pesquisa, lendo diversos artigos e conseguia ter informação, né? Então, a Internet Archive e a Wikipedia são fontes de conhecimento enciclopédico da internet mundial, né? A gente consegue ter isso. E eles queriam fazer um shutdown nesses dois serviços, né? Por quê? Porque eles são uma oposição, eles são o que existe de mais potente em oposição ao chat GPT da vida, assim. O chat GPT, ele não tá ali para substituir você. Ele tá ali para substituir a Wikipedia, tá? Ele tá ali para substituir a Wikipedia, né? E é um conhecimento que ele é enviesado. Ele é enviesado, naturalmente enviesado. Ele não tem. Pelo menos o ChatGPT. O ChatGPT não tem outras opiniões, tá? Galera, é um conhecimento muito ruim. Ele não é confiável, ele é enviesado, né? Mas voltando aqui, né? Eu vou continuar lendo aqui. Os modelos de inteligência coletiva, eu vou repetir isso quantas vezes precisar. São modelos de inteligência coletiva, não são modelos de inteligência artificial. Se alimentam do conhecimento estruturado gerado por oráculos gerado para oráculos digitais, né? Então, assim, quem que está em oposição ao conhecimento enciclopédico? O oráculo. E aí você fala assim, o que é um oráculo? O oráculo era um ser da antiguidade, um ser, uma pessoa, um xamã, não sei o quê, que você ia lá para perguntar as coisas. E você perguntava, e aí? Devo casar ou comprar uma bicicleta? Ou devo viajar para Conchichina? Ou devo fazer tal coisa? Então você ia para os oráculos perguntar as coisas. Então o oráculo, qual que era a diferença do conhecimento enciclopédico para o oráculo? O oráculo ele não tinha fontes. Sei lá, bizarro, era um oráculo, não tinha fontes. Ele tirava da cabeça dele, do conhecimento, do contato com os deuses, né? E eles tentam replicar essa ideia de que a tecnologia se tornará um deus, né? Existe essa ideia no Vale do Silício, né?
Enquanto o conhecimento enciclopédico é o contrário. Olha, vamos pegar as fontes de conhecimento e vamos listar para elas, apontar para elas. Olha, se você quer saber tal coisa, leia tal livro. É o que eu sempre faço aqui, né? Todo vídeo meu tem referência, tá? Ah, uma enciclopédia tem a mesma função social de um oráculo, das respostas, mas ao mesmo tempo, o modelo não consegue representar a totalidade do conhecimento porque ele é limitado, ele é estatístico, ele tem viés e, por fim, ele é meramente linguístico. Então, o modelo, ele é coletivo, mas ele é limitado, né? Ah, então aqui, o que eu quero levantar aqui é que por esse modelo ele ser coletivo, ele também tem implicações econômicas, assim, porque a gente está falando que assim, muito se discute dos modelos das IA generativas. Os modelos das generativas eles são extremamente caros. Assim, a gente está falando, vou substituir isso aí vou subir um desenvolvedor por não sei o que. É um modelo caro, gente. Você acha que você vai conseguir substituir mesmo? E segundo, o conhecimento que ele está usando, ele é baseado na informação que nós, como humanidade, geramos. Não foi a OpenAI que gerou todo o conhecimento que está ali condensado dentro do ChatGPT. Foi nós, como humanidade. Foi o dinheiro público brasileiro. Foi a investigação de séculos e séculos e séculos de pessoas pensando, escrevendo, pensando, relatando. São décadas de pessoas como eu escrevendo blog. Ele está lendo o blog, ele está pegando as referências, ele está traduzindo isso num conhecimento e condensando, né? Então, assim, aí eles não estão pagando a gente. Muito pelo contrário, a gente está pagando ele por uma coisa que. E até como eu já mostrei, né? Assim, até a tecnologia deles é baseada em conhecimento que ele foi gerado previamente, né? Então, isso é muito importante também, porque assim, a gente pensa assim, nossa, a gente tem essa ideia eu falo que é uma ideia hollywoodiana, né? O, o cientista é aquele cara que tá no laboratório dele, e aí ele tá lá, ele é antissocial, ele não gosta de ninguém, ele fica com raiva, e aí ele tem uma ideia genial, o cabelo fica todo esvoaçado, ele vai lá, se tranca no laboratório, fica sem comer, fica dias, e aí sai uma coisa magnífica. Isso não existe. Como diria o Padre Quevedo, isso não existe, galera. Isso só existe em Hollywood, né? E para quem já frequentou universidade, eu estou falando de programas de pós-graduações de boa universidade, você vai ver que os verdadeiros cientistas, eles estão o tempo todo dialogando, lendo papers, assim, eu estou terminando o meu mestrado ali, eu quero defender até o fim do... Quero não, eu tenho que defender até o fim do ano, né? Eu tenho que defender até o fim do ano, e eu passei mais tempo lendo do que escrevendo, que você tem que ler muito, você está baseado ali em cima de quê? De milhares de papers. E assim, eu falo milhares, eu não li milhares, mas assim, aquele paper também está em cima de milhares de papers, que está em cima de milhares de papers. Então assim, é uma busca em árvore reversa, né? Para chegar até o seu produto, são várias raízes que chegam até nele, alimentando de ciência. Então, esses oráculos modernos, eles estão. É uma privatização, individualização de algo que sempre foi coletivo na humanidade, né? Então a gente chega nesse mundo distópico aqui que eu quero mostrar, né? E aqui eu concluo assim, de forma bem abrupta mesmo, né? A promessa de mudar radicalmente o mundo do trabalho é falsa, porque foi o mundo do trabalho que gerou as inteligências. Então, assim, essa promessa de substituir os trabalhadores, ela é falsa. Porque foi o mundo do trabalho que gerou aquilo. No dia que substituir, no dia que não tiver mais programadores, essa IA vai desaprender a programar. Por quê? Porque ela vai começar a se alimentar do próprio cocô. E aí ela vai ficar cada vez mais burra. E tem esse efeito já mapeado. Assim, ela vai inserindo ruído, vai inserindo ruído, vai inserindo ruído, até que ela começa a falhar. Ontem mesmo eu pedi para o Copilot me gerar um código e ele esqueceu um parênteses. Eu falei, pô, esqueceu um parênteses, cara, não pode, né? Não, aí eu falei assim, não é correto substituir trabalhadores gratuitamente por máquinas estatísticas sem renumerar os grandes criadores dessa inteligência que somos todos nós. Então, ChatGPT, Copilot, tudo isso foi treinado com nossos dados. Isso é nosso. É uma inteligência nossa. Ela não é uma inteligência, ela difere concluindo aqui, ela difere radicalmente do Deep Blue, ela difere radicalmente da IA clássica, onde a pessoa vai lá, pensava na dinâmica, pensava na heurística e gerava um algoritmo. Não, ela difere radicalmente. Tudo que a pessoa pensou foi, eu tenho essa ideia mapeada, e eu até pulei uma coisa que está até marcado bem aqui, né, assim,
Essa IA também está gerando eles estão falando de acabar com o mercado de trabalho e eles estão gerando um outro mercado de trabalho, que é um mercado de trabalho super desregulado, que é a busca por recompensa, né? Aí eu botei duas reportagens aqui do Intercept. Eu sei que o Intercept tem feito boas reportagens em relação a isso, que é brasileiros ganham frações de centavos para melhorar a sua inteligência artificial e para dar lucro a IA precisa de babás humanas. Que é mais ou menos assim, né? Eles lançam, a gente precisa... aí eu lembro que eu li a reportagem, estava o exemplo, né? A gente precisa de o robozinho lá que está identificando o cocô de cachorro, tem que saber como limpar o cocô de cachorro. E aí ele não tá identificando cocô de cachorro em tapete quadriculado. E aí, assim, alguém manda foto. Aí eles mandam em alguns grupos lá. Eu preciso de fotos de cocô de cachorro em tapete quadriculado, né? Aí as pessoas começam a tirar fotos, mandam para eles. Aí, se você acertar, você ganha lá 20 centavos de dólares, né? É um valor que é irrisório, né? E aí eles montam um dataset de foto de cocô de cachorro em carpete quadriculado e aí eles retreinam a IA para uma coisa. Então tem esse mercado de trabalho, que é um mercado de trabalho extremamente injusto, que tá, sei lá, eles vendem um produto que é altamente especializado, altamente qualificado, que dá bastante lucro para as empresas, através de um trabalho que pode ser um trabalho bobo, de certa forma tirar foto de cocô de cachorro. Só que a maneira como eles remuneram isso é uma maneira muito ruim. Poderiam contratar as pessoas e falar assim: olha, vamos fazer esses negócios aqui direito, vamos pegar e pesquisar na internet, mapear. E no mais, né? A gente teria que pagar também quem produz essas informações. Porque hoje em dia a gente está colocando tudo na internet na confiança de que, pô, ali eu vou ter umas coisas boas, né? Eu uso o meu canal para informar você. Tanto que esse post aqui que você leu, esse vídeo, né? Uma videoaula de quase 45 minutos agora, né? Onde eu falei de IA, falei de IA clássica, falei de IA moderna, falei problemas políticos de IA, falei de problemas econômicos da IA, né? Então, assim, tinha muito mais do que se falar isso. Eu espero ter te ajudado alguma coisa. Então, se você viu esse vídeo até o final, muito obrigado, né? Meu canal existe para isso mesmo, para informar você, para te dar conteúdo de qualidade em computação e te ajudar com o que quer que seja. Muito obrigado. Dá o like, dá o joinha, compartilha. Eu falo isso no final. Mas assim, espero que você faça isso no começo, né? Tipo, dá o like, compartilha, joga naquele grupo lá de fãs de IA, de Crypto Bros, que talvez eu fale um pouco de criptomoeda no futuro, né? De Crypto Bros. Caso você não tenha percebido, eu tô mudando um pouco o meu canal, né? Assim, eu acho que o modelo do cafezinho tá um pouco exaurido. Então eu vou ter que voltar para um meio termo aí da videoaula, falando de temas que não são temas, não são uma aula em si, né? Mas assim, eu acabo trazendo informação, só que uma informação um pouco mais roteirizada, como eu fiz hoje aqui, né? E é isso, pessoal. Muito obrigado, valeu. E manda seu recado aí, fala o que você quiser. Muito obrigado e valeu.